Regulations are getting tighter, and we don't want to get fined, so what do? We need a solution that'll work within our facility's footprint, but can also improve our output or efficiency. If we don't find an alternative potable water source, it's really going to affect our production numbers. How do we approach creating a corporate sustainability plan? Okay, so where should we begin? When your challenges become complex and overwhelming, it can feel like you're falling. At Suez Water Technologies and Solutions, we're your trusted partner, and we're here to help. Every product, every process, every solution we offer is grounded in decades of experience. Our world moves fast, so we're building for the future today and giving you a competitive edge to meet whatever challenges come next. We believe that responsibility means going beyond the bottom line. That's why we're dedicated to helping you reach your goals with sustainable solutions. Because our success is defined by yours. We work closely with you to help protect your assets and improve your productivity. Everything we do is designed to drive results and provide peace of mind. The peace of mind that comes with years of successful outcomes, a broad portfolio, industry-leading water technology and process expertise, and a commitment to sustainability and innovation. It's the peace of mind that comes when you work with a trusted partner. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Boa tarde. Bom, sejam todos bem-vindos. Em nome da UDOP, dos nossos apoios culturais, eu agradeço a participação de todos aqui, já no chat, interagindo. Agradeço a participação dos nossos debatedores, do nosso moderador Fayad. Bom, hoje o nosso terceiro painel da área industrial, da sala de processos industriais. O nosso tema de hoje, custo industrial, mitigação e performance. Nós contaremos com os debatedores Carlos Donizete Morbi, que é gerente corporativo do Grupo Ativos, Haroldo José Torres da Silva, que é gestor de projetos do PSEG, Marcos Rafael Caetano, que é engenheiro de manutenção industrial da Unidade Pitangueiras, e Rogério Dutkoski, que é gerente de produto América Latina da Suez, que é nossa apoiadora. E o César Fayad Neto, que é o nosso moderador, que vai conduzir as discussões, o debate do painel, que é diretor-geral da Otimiza Consultoria. Eu passo a palavra para você, Fayad, com você. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí ao DOP, ao Salib pessoalmente e à Vanessa aí pela organização e pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço aí com os colegas, né? E agradecer também aos brasileiros e aos latino-americanos aí que estão nos assistindo nesse momento. E aos palestrantes, debatedores de suas respectivas empresas aí, que sem dúvida disponibilizaram aí as pessoas, se dispuseram a não só a estar aqui falando com a gente, né, dispondo desse tempo, mas também dividindo os seus dados, suas informações, né, e uma das informações mais preciosas que existe aí no mercado, que é o custo, certo? Então, muito obrigado a todos aí, que tenhamos todos um excelente debate. É muito legal aí, porque a gente vai vendo todos os painéis aí que tem corridos e vai se dando conta de que já conhece todo mundo no mercado, ou pelo menos quase todo mundo, né, com pouquíssimas exceções. Isso é legal por um lado, mas é idade pelo outro, né? É janela.
mas isso é muito bom, né? Bom, gente, eu gostaria de fazer, primeiramente, aí uma introdução. Não é exatamente uma apresentação, mas é mais uma introdução aí para estar levantando a bola aí para os colegas, né? Eles, sim, vão ser os especialistas aí do dia. Vamos lá, Vanessa? Quem que vai começar agora, Fayad? Não, primeiro é a minha introdução, é a minha apresentação. Meia dúzia de páginas aí, uma introdução. Bom, gente, por favor, a próxima, essa capa. A dinâmica que a gente vai adotar hoje são 10 minutos aí de conversa, de apresentação de cada debatedor. Isso aí é apenas uma introdução, é mais para instigar os convidados e abrir um pouco do que se tem de conceito de custos e também de todos os números, né, que forem possíveis de serem explanados, né? Eu vou fazer essa abertura e depois cada debatedor falará 10 minutos. E logo, após essa rodada, a gente vai fazer uma sequência de perguntas e respostas aí com os espectadores. Próximo. Bom, primeiro, só para apresentar aí, eu sou o sócio-diretor-geral da Otimiza Consultoria. Nós somos uma empresa de gestão de ativos agroindustriais, fazemos desde due diligência até trabalhos focados em mitigação de custos, implantação de PCM, otimização de processo e manutenção agroindustrial como um todo. O nosso lema, nosso slogan aí é otimizar recursos para mitigar custos. E isso não é para essa apresentação, isso já está na alma desde que a empresa foi fundada em 2011. Próximo. Aqui um pouquinho do histórico, né, gente? Eu coloquei aí 1933 só para fugir um pouco da nossa contemporaneidade, nosso momento contemporâneo aí, né? Porque, na verdade, nós tivemos início aí no setor de açúcar lá atrás, né? Em 1500 começou isso desde a colonização aí do Brasil. Mas em 33 começou um fator relevante que a gente gostaria de falar, né, que é a criação do IAA. A criação do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, foi um marco depois da crise de 29, que deu origem ao sistema de cotas de produção e, consequentemente, de preço de açúcar e álcool no país, né? Já desde lá de trás, a gente já tinha um certo controle sobre as commodities, e depois veio a crise, nos anos 70, aí a crise do petróleo, onde o mundo desabou, e essa queda do preço do petróleo, que foi muito importante para a gente, porque instigou, na verdade, o setor a maximizar sua produção de álcool através do programa Proálcool, né? Tivemos a produção aí do primeiro carro em 79, a álcool, e depois, já no governo Fernando Collor, houve o cessamento, né, o final das atividades do IAA, né? E isso deu já uma corrida ao setor, né, porque já não tinha um preço indexado. Bom, gente, em commodities, nós sabemos que a gente tem pouca ascensão ao tema preço, né? O preço, quem define é o mercado, centenas de produtores no país, mais uma série de centenas ao redor do mundo, e isso é complicado, né? E aí, em 98, nós tivemos uma super safra. Vocês estão vendo esse achurado em amarelo, né? É porque, da nossa opinião, a
concepção de orçamento, de custos, ela começou aí, né? Ela realmente existia um histórico anterior, mas a grande virada, né, a grande conscientização de que o setor precisava se estruturar em termos de custos, né, foi aí, principalmente. Primeiro, fim do IAA. Depois, nós tivemos essa super safra, quem é da época lembra, nós tivemos álcool a 13 centavos o litro, e fora esse preço, nós tivemos até uma campanha de distribuição gratuita de etanol na época para sensibilizar as autoridades. Depois, na sequência, nós tivemos o bug do milênio, que instigou muita gente a investir em ERPs. Isso foi um outro dado que forçou a todo mundo se organizar. E nos anos 2000, aí, a entrada das multinacionais e a duplicação do setor, né? Que a gente vinha numa ordem aí até 98 de 300 milhões de toneladas ano, e nos anos 2000 foi a virada, né? Nós, nessa década, dobramos a capacidade, fomos a praticamente 600 milhões, né? Então, isso em grandes números, né? Depois veio 2005, abertura do contrato de etanol em Chicago, e a quebra do Lehman Brothers em 2008. Bom, por que a gente está citando esse histórico? Porque realmente essa área achurada é o que eu julgo que, quando nós começamos a trabalhar fortemente o orçamento. De lá para cá, a gente evoluiu bastante. O próximo, por favor. Bom, um setor que nem o nosso, né, que depende de condições climáticas, chuva, sol, vento, geada, granizo, também depende de uma concorrência enorme, desde do próprio pessoal dentro da cana, quanto beterraba, milho, então superproduções para tudo quanto é lado, e fora o pessoal do sugar free, né, que também não deixa de ser uma concorrência, né. Não bastasse isso, preço de petróleo para cima, para baixo, tivemos esse ano aí uma coisa que inédita, eu acho que, né, desde que o mundo é mundo, preço de petróleo negativo, né, isso nunca aconteceu. Câmbio, quer dizer, duas variáveis terríveis que quem controla câmbio e petróleo, tarifações que são, na verdade, bloqueios a importações, subsídios, né, tudo isso é uma salada de frutas que é muito difícil de equacionar e realmente precisa ser guerreiro para estar nesse setor. E novamente, né, sendo o nosso único ataque, realmente, é o custo, né, baixar o custo constantemente. Isso é commodity. Próximo, por favor. Bom, isso tudo resulta nessas ondas aí, que mais parece um eletrocardiograma do que o preço, né? Mas são as ondas de preço, tanto de etanol quanto de açúcar, dos últimos 20 anos, né? Uma oscilação, uma volatilidade tremenda, estamos falando aí de, às vezes, da ordem de 50%, né? E nós precisamos realmente, quem não aprendeu tem que aprender, e quem já aprendeu precisa cada vez se fortalecer. Custo é um tema que nós não finda jamais, né? O próximo. Lembrando aí a equaçãozinha básica, né? E vai ser como a gente vai atuar hoje no painel. Nós temos duas maneiras de atuar aí, ou no dividendo ou no divisor, né? Ou na combinação de ambos, para ter um quociente, o custo, de uma maneira mais adequada. Então, a gente pode, desde renegociar contratos, cortes de gastos, headcount, etc., até aumentar a produção e ter uma larga escala para tentar reduzir o custo. Então, essa é a minha introdução. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso primeiro palestrante, que é o Carlos Mob, engenheiro e gerente corporativo da Atmos, um amigo, um colega de setor aí de muitos anos, né? Já fizemos rodada aí, né, Carlos,
em outros painéis aí, nessa época de pandemia. E passo a bola para você, Mob, para explanar um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre o nosso setor. Ok. Obrigado, Fayad. Agradeço aí primeiramente ao DOP pelo convite de participar desse evento, né? Aí os demais colegas debatedores desta sala, importante aí. E o pessoal que está nos assistindo aí, o objetivo é a gente trazer algumas informações, compartilhando aí, falando um pouco sobre o momento Ativos, né, e também o que a gente tem feito a nível de mitigação de custos, performance industrial, também, para nesse período aí, né, que a gente passa, a nível de momento de pandemia, mas eu acho que esses tipos de períodos são oportunos, onde a gente busca sempre estar fazendo um acompanhamento mais efetivo, né, de todos os custos envolvidos, mas não só nesses momentos, mas esse é um momento especial. Pode passar, por favor. Eu, primeiramente, aqui, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação do grupo, tá? É bem rápido. Onde a Ativos hoje, nós atuamos em 4 estados. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 unidades. Bom, hoje nós temos a Ativos tem 9 unidades, 8 em operação. Uma no estado de São Paulo, que é a Alcídia, ela está hibernada, tá? Não está em operação. Nós temos uma que é a unidade Conquista do Pontal, que fica no município do Mirante de Paranapanema. Nós temos 3 no município do Mato Grosso do Sul, que é a unidade nossa de Eldorado, fica no município de Rio Brilhante. Temos a Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul, e também Costa Rica, que fica no próprio município de Costa Rica. Temos uma no sul do Mato Grosso, que é a unidade Alto Taquari, também fica no município de Alto Taquari, e 3 em Goiás. Goiás, nós temos Morro Vermelho, que fica no município de Mineiros, Água Emendada, no município de Perolândia, e Rio Claro, no município de Caçu. Então, onde a gente tem atuado aí nos 4 estados. E temos a nossa sede, que é a parte que fica em São Paulo, o nosso escritório central, e o escritório operacional, a parte de apoio, tanto a parte tecnológica, engenharia. Nós temos o nosso escritório em Campinas. Pode passar, por favor. Aqui, o Grupo Ativos hoje, a nível no mercado, nós somos o 3º maior produtor, né, de cana-de-açúcar, de processamento de cana-de-açúcar no Brasil. Somos o 2º maior produtor de etanol, tá, tanto anido quanto hidratado. O 2º maior em exportação de energia elétrica a partir da biomassa, e o 10º produtor de açúcar VHP. Das 8 unidades nossas, somente 2 produzem açúcar, as demais etanol e energia. E todas as 8 unidades nossas, hoje, nós temos cogeração de energia. Pode passar. A nível de capacidade instalada, bom, a moagem, nós temos capacidade instalada de 37 milhões de toneladas de cana safra, tá? Nós não estamos nessa capacidade, nós temos aí, o grande foco é justamente aumentar a produção das unidades, nós temos ociosidade em algumas unidades, tá? Em função de matéria-prima. Nós temos capacidade instalada de produção de 3 bilhões de litros de etanol, 3,1 mil gigawatt-hora de energia elétrica e 700 mil toneladas de açúcar, nós só produzimos VHP, não produzimos branco, tá? Pode passar, por favor. Aqui eu quis trazer aqui de início uma visão que a gente tem a nível de custos, né, tanto ligados à mitigação e também à performance de custo, e eu acho que depois, durante o próprio evento, a gente pode estar entrando em mais detalhes em alguns casos onde surgir aí a possibilidade de estar explanando alguns mais detalhes, mas a parte de gestão de custos industriais,
o que a gente precisa? Ter visibilidade. A visibilidade é importantíssima. Não adianta você querer atuar sem você ter aonde você vai atuar e de forma correta. Então, nós precisamos conhecer profundamente onde a gente atua, né? Os nossos processos, e sempre buscando melhorar a nível de eficiência desses processos, seja desde do canavial, né? Do preparo do solo, plantio, até chegar na indústria, todo o processo em si da indústria, a gente precisa conhecer profundamente, dentro de cada processo, a melhor forma de conduzi-lo. Manter sempre atualizado com as tecnologias disponíveis de mercado, a gente sempre tem que estar atualizado. Novas tecnologias vêm sempre justamente para ter ganhos de performance, tá? Controle de dados de forma centralizada, isso é muito importante também, a gente precisa ter dados confiáveis em mãos e que, justamente para a gente atuar nos momentos e no local adequado, corretamente, né? Aprofundar no conhecimento do mercado onde atua, de forma a absorver as variações e atuar preventivamente com menor impacto nas operações. Então, esses são os principais pontos aí que eu defini, justamente que é onde a gente atua para poder estar tendo redução de custos industriais. Pode passar. Outros, aí dentro daquelas macros, nós precisamos reduzir a ociosidade, como eu já disse, nós temos unidades ainda com uma produção bem aquém da sua capacidade instalada, então a gente precisa justamente aumentar a produção nessas unidades, tá? Aí depende de investimentos, é o próximo passo aí do Grupo Atlas, e otimizando os equipamentos para melhor ganho de performance. Segurança operacional, importantíssimo, né? A otimização dos processos, tanto de manutenção quanto de produção, tá? Buscando melhores tecnologias. Está aí a indústria digital, que veio para ficar, e a gente tem que estar sempre olhando o que o mercado tem de bom para que a gente possa segui-lo. Não adianta, quem não seguir vai ficar para trás. Eu acho que é um caminho sem volta, a indústria digital. Nós precisamos fazer acompanhamento dos indicadores de desempenho. Quem não, sem números, não dá para gerenciar, não dá para você atuar no local e no momento oportuno. Monitoramento em tempo real, isso tá ligado também à indústria digital ali, onde a gente utiliza simuladores de processo para ter ganhos de performance, monitoramento online de equipamentos críticos ligado à análise de vibração, temperatura, outros indicadores onde a gente possa fazer um acompanhamento e também um monitoramento online de equipamentos. Normalmente a gente pega, lógico, os equipamentos críticos, nós temos que estar tendo balanço entre investimentos também, né? Não adianta eu querer colocar um monitoramento online de um equipamento que não para o processo. Então a gente precisa também, visando essa parte de custos. Foco em PCM, Planejamento e Controle da Produção, e PPCM, né? A gente fala muito em Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, importantíssimo. Gestão de eficiência energética, está sempre monitorando a parte de consumos específicos, seja de energia, produtos químicos, demais utilidades. Pode passar. Foco na manutenção preditiva. A gente sempre busca, lógico, dentro dos conceitos de manutenção, a corretiva é sempre a mais cara, né? Então a gente tem que estar sempre se antevendo a problemas, utilizando técnicas disponíveis, acessíveis aí no mercado, para que a gente possa monitorar equipamentos, evitar quebras, interrupções de produção, e também reduzir custos de manutenção, porque se você intervém antes e vem a quebra, a gente reduz os custos da manutenção. Engenharia de materiais está sempre buscando novos materiais com melhores capacidades para aquela determinada aplicação. Padronização e gestão da manutenção. A gente está sempre, como nós temos 8 unidades em operação, a gente tem sempre tá fazendo uma abrangência de uma ação bem sucedida em uma para as demais. Isso é muito importante também dentro de um grupo, né? Planejamento de entre safra, isso é importantíssimo. Muitas ações a gente consegue fazer durante a entre safra para evitar problemas durante todo o processo produtivo, durante a safra em si.
A gente fazendo uma manutenção bem feita de entre safra, evitando quebras ou problemas, né, durante a safra, isso a gente consegue ter maior disponibilidade da planta. As melhores práticas, como eu já disse aí, lições aprendidas, abrangência das ações, gestão de mudanças, toda mudança a gente procura deixar documentado, justamente para evitar que algumas ações sejam tomadas sem que sejam tratadas como corretas. E treinamento de equipe. Pessoal, equipe é muito importante, está sempre atualizado e ninguém trabalha sozinho, sempre em equipe. Pode passar, por favor. E aqui eu quis trazer mais um trabalho que a gente tem dado um foco grande dentro do grupo, que é um comitê interno de confiabilidade industrial. São tratados praticamente tanto a parte de confiabilidade em si, com uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem participação de todas as unidades, a gente faz compartilhamento de ações bem-sucedidas de uma unidade, a gente está sempre, análise de falha, todos os eventos aí importantes, a gente tem toda uma metodologia interna de classificar a necessidade de análise de falha, criar dentro de metodologias, criando planos de ação, justamente para estar evitando recorrências e também a abrangência para as demais unidades. Eu quis dar um panorama um pouco mais abrangente do que a gente tem feito. Pode passar, por favor. E a gente pode tratar algum item desse um pouco mais específico durante o evento aí. Obrigado. Obrigado, Morbi. Eu estou espantado. O Morbi conseguiu fazer em 10 minutos um desafio. Parabéns, porque realmente a gente pede aí a disciplina dos 10 minutos, porque senão fica comprometida a questão dos debates depois, né? Obrigado, Morbi. Obrigado. Depois a gente vai ter aí, vocês vão ter a palavra livre e tal. Agora é importante dar uma dinâmica bem ligeira aí para sobrar mais espaço para o bate-bola depois, tá bom? Obrigado, Morbi. Agora, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aí o Morbi pela palestra, pela abertura aí da estratégia, e agradecer agora ao entrante, o engenheiro Rafael, que vai falar um pouco para a gente aí sobre a usina Pitangueiras. Agradeço aí também o João Henrique, que deveria também estar conosco aí, mas teve problemas aí, não pôde vir, não pôde estar presente, mas agradeço aí a disponibilidade, a disposição de estar contribuindo aí com o evento. Obrigado, João Henrique, que está sempre ajudando aí. E falar, antes de mais nada, né, tive o prazer aí durante 3 anos e meio de estar atuando em conjunto com o pessoal aí como consultor, mas foi um grande prazer aí durante esse tempo e os trabalhos, sem dúvida, bem feitos aí, eles dão resultados, né? Vamos lá, Rafael, a palavra é sua. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro de manutenção aqui da Pitangueiras, né? Eu tô substituindo aqui o nosso diretor industrial, que não pôde estar presente, né? Teve um imprevisto. E vou tentar fazer jus aqui à confiança. Muito obrigado. A nossa apresentação, né? A ideia da nossa apresentação é uma apresentação mais técnica, né? O propósito dela, né, não é somente mostrar custos, né, em si, mas sim mostrar como a Pitangueiras, né, nós obtivemos melhores resultados de performance e consequentemente, uma melhor gestão dos nossos custos. Esse slide mesmo. Nosso primeiro desafio, né, foi elevar o TAI, nossa disponibilidade industrial, né, de 94%, né, para valores superiores a 98%, buscando sempre referência de mercado, conforme vocês podem ver na timeline. Em 2016, né, no início, nós estávamos com 94,32% de disponibilidade, né, um valor que até então era um recorde nosso. Esse valor ele é superior a 12 dias de parada de manutenção por quebra, né, com TAG de 80%,
e um headcount superior a 360, né? Que era o nosso cenário na época. Passado esses anos aí, em 2019 agora, nós estamos com valor de disponibilidade de 98,61, que é o nosso atual recorde, né? E isso equivale a 19 dias a menos de safra. Pode passar, por favor. O desafio, né? Como que nós iniciamos, né? O trabalho iniciou em realizar mapeamento dos nossos gargalos, né? Onde a gente está falhando, né? Onde a gente está errando. O que está fazendo a gente perder tempo, perder dinheiro, perder custo. Todos nós sabemos, né? O grupo aqui sabe o custo de um dia a mais de safra, né? 1 hora da companhia parada. Imagina 19 dias, né? Pode passar, por favor. O próximo passo, né, depois de mapear os gargalos, foi iniciar a reestruturação do nosso setor de PCM, onde nós buscamos agregar mais valor às pessoas, né, às atividades desenvolvidas pelo setor, cobrando deles uma visão mais sistêmica, né, mais estratégica, mais nobre, não mais com um olhar reativo, né, mas sim uma postura mais proativa, não encarando o setor, né, como um simples registrador de ordem de serviço ou de apontamento, mas sim promovendo maiores históricos de falhas, intensificando as análises de falhas, causa-raiz, né, análise de causa-efeito, fechando assim o ciclo PDCA da manutenção. Nós criamos também, nessa fase, a reunião de prestação de conta da manutenção, né, onde todas as áreas ali faziam parte. Nós convocamos os suprimentos, a segurança, alta e média gestão da empresa, a diretoria sempre fez questão de participar, né? Ali nós cobrávamos planos de ação dos gestores, né? Nós cobramos como que ele fosse dono do setor, ele é o responsável pelo setor, sempre buscando empoderar ele, né, para ele prestar conta da sua área. O papel nosso nessa reunião foi começar a descentralizar a manutenção. Não havia mais uma única pessoa que é responsável por quebras ou a única pessoa que a gente ia cobrar. As dificuldades, elas seriam trazidas para a mesa, né? E nessa reunião a gente deveria prestar conta dos nossos números, dos nossos indicadores, dos nossos custos, isso sempre com a direção ao lado, com a gerência ao lado. Isso causava uma sinergia na equipe, porque o gestor, isso faz com que o gestor ele se prepare para chegar na reunião, né, já com um mapa, com uma análise feita do que está acontecendo de falha no seu setor. Próximo slide. Com o headcount, eu diria, mais adequado para o nosso cenário, né, para a nossa moagem, nós moemos 2.300.000 na época, né, 2.250 próximo disso. Nós saímos de um headcount de 360 para 245, 250, 245. Assim, nós conseguimos diminuir o nosso custo fixo, né, com o folha, e revertemos esse valor com esse headcount de próximo de 5 milhões por ano em melhorias para manutenção. A direção nos deu essa verba para a gente implantar ela na manutenção, né? Nós aplicamos metodologias de escolha, né, de investimento, diretriz de investimento. Um deles é o A3, né, que é feito pelo nosso setor de P&D, que são estudos mais precisos de análise financeira, que levam em questão payback, ROI, custo-benefício. Implantamos a matriz de trilha decisória, que leva algumas ferramentas de GUT de severidade, de urgência de alguns itens, né? Onde a gente indicava para a direção qual que é o melhor investimento, né? Onde a direção vai colocar o dinheiro dela, né? Esse dinheiro que a gente conseguiu relocar, né? Sem grandes investimentos, relocamos, acertamos o nosso headcount e ganhamos esse dinheiro para investir na manutenção. Uma diretriz nossa sempre foi da direção, né? Sempre foi, toda vez que a gente for investir, a gente não abrir mão de robustez, né? De robustez de planta, né? De fatores de serviços adequados,
visando sempre oscilação de mix, estratégias de mercado, olhando o plano diretor nosso, para onde a gente vai estar daqui 5, 3 anos, 4 anos, né? Para a gente ser sempre o mais assertivo possível. Próximo, por favor. Nós realizamos algumas visitas de benchmarking em algumas usinas com excelentes performances, né, de manutenção e custo. Em algumas delas, nós vimos a bica de bypass, né, entre moenda. Nós sofríamos bastante com esse item aqui. Era um gargalo nosso, né? A gente parava várias horas por falha disso. Essa bica ela vai de encontro ao tema, né, que é para mitigação de falhas, né? A bica, a gente não precisa parar a moenda para corrigir o defeito, a falha, né? A gente continua moendo, continua tendo performance. Outro fator importantíssimo, né, que eu me lembro aqui, é que nós abríamos, né, em toda a entre-safra 100% dos nossos equipamentos. E com essas visitas de benchmark, a gente foi em algumas usinas aqui próximo e começamos a adotar essas práticas de mercado, melhores práticas de mercado. Nós observamos que tem empresa que não abria tudo, né? Então, né, começamos a implantar isso devagar, e nós conseguimos também hoje abrir 60% a menos de equipamentos, né? Isso, consequentemente, reduz o custo, né? A gente vai mais na preventiva e terceiriza, a gente consegue terceirizar menos com isso, né? A gente otimiza a nossa mão de obra. Próximo, por favor. Como manter a produtividade, né, agregando valor às pessoas de forma sustentável e com baixo custo? Próximo. Nós iniciamos alguns trabalhos de conscientização da base, né, que a ideia era incluir, né, difundir, fazer com que eles fossem parte da solução, não parte do problema, né? Foi dado algumas metas da direção para a gente, né, que nós vínhamos de uma grande expansão de cogeração de energia, onde nós triplicamos a nossa capacidade de geração, né? E o desafio vindo deles foi de reduzir em 25% o nosso custo de manutenção de entre-safra. E para nós atingirmos nosso objetivo, nós tivemos que reduzir nossos custos, né? Nós precisávamos, um exemplo, nós criamos esse quadro de desperdício zero, onde nós colocamos valores de cada item de circulação da indústria, como IPI, abrasivo, eletrodo. Fizemos comparações, alusões com os valores dos itens da cesta básica da pessoa de casa, né? Isso criou uma sinergia grande, o pessoal não sabia quanto custava um eletrodo, não sabia quanto custava um disco de desbaste. Isso ajudou muito nós. Próximo slide, por favor. Nós criamos alguns programas dentro deles, né, o Café com a Diretoria, onde todo o setor ele parava cerca de 30 a 45 minutos todos os dias ali, fizemos oscilações com todas as equipes, né, sentávamos com a direção e com a gerência da empresa, para falar da dificuldade, onde nós poderíamos ter oportunidade de melhoria, onde estava havendo desperdício, o que cada setor estava enfrentando de dificuldade que às vezes passa desapercebido, né, pelo pessoal. Nós implantamos também o Lean Manufacturing, gestão de melhoria contínua, onde nós fizemos palestras de conscientização com a planta inteira, falando da necessidade da lucratividade, a consciência do desperdício, por que um eletrodo, uma arruela, um parafuso no chão impacta no resultado da empresa, né? Nós realizamos as inspeções Lean, onde a diretoria puxou também, junto com a gerência, onde nós vimos nos setores, todos os dias ali, semanalmente, perdão, encontrar desperdício, ver falhas, ver vazamento, ver materiais obsoletos, porcas no chão, né? A gente fazia um montuadinho lá no canto, lá, chamava o pessoal, fazia uma palestra de conscientização com o pessoal ali, tudo para reduzir o custo, né? Próximo, por favor. Alguns gráficos de comparação das nossas performances, né? Nesses anos aí, nossos números já eram bons, né? Nossos números já eram bons, mas sempre há espaço para uma melhora, né? Para melhoria contínua. Próximo, por favor. Aqui são alguns dos nossos recordes, né? Alguns dos nossos recordes.
É isso aí, pessoal. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade e a confiança de poder estar participando desse debate, desse grupo, né? E queria deixar a frase do nosso Claudemir, né, que ele gostava sempre de falar aqui para a gente: sonhe grande e comece pequeno, mas acima de tudo, comece logo. Muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação. Acho que foi interessante, as duas usinas aí falaram mais ou menos na linha de ação, né? Seria muito importante, a gente vai ter durante o painel aí alguns números, né, mais abertos, mas é aquilo que eu falei, alguns estão atuando no dividendo, outro no divisor, né? E o importante é a gente, no final do evento, sair com alguns números consolidando todos os painéis aí. Obrigado, Rafael. Valeu a apresentação aí. Rogério da Suez, obrigado aí pela participação, Rogério. A Suez é uma empresa aí, sem dúvida, um ícone no mundo, né, em tratamento de águas, e gostaríamos de escutar vocês, Rogério. Falar um pouco sobre tratamento de água para caldeira, correto? Exato. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer em meu nome, em nome da Suez, essa oportunidade da gente trazer essa mensagem para vocês. É uma análise da parte de custo, né, dentro de um universo tão grande de custos de uma unidade de açúcar e álcool. Eu vou colocar uma parte relativamente pequena, que é a parte de custos na geração de vapor e de energia, mas que a gente entende que tem um impacto muito grande na unidade como um todo. Parabenizo ao DOP aí por essa iniciativa, né, de trazer todos os palestrantes aí com os seus pontos de vista, suas colocações a respeito desse tema. E eu gostaria de começar falando rapidamente um pouquinho da Suez, já que o Fayad falou, né, a respeito de uma empresa icônica, mas, na verdade, eu posso dizer que a Suez, ela tem um pouco no DNA dela a questão da preocupação com água. Na verdade, a água, a parte de meio ambiente, a parte de reciclagem, etc. Nós começamos há 160 anos atrás, lá na construção do canal de Suez, e a partir disso a Suez começou trabalhando na questão de potabilização de água, né? Então criou os primeiros sistemas de produção de água potável, que na época era uma questão de saúde pública, trabalhou depois, investiu, cresceu, foi para a parte de reciclagem de lixo, e hoje nós falamos a respeito da economia circular, ou seja, a gente está bastante preocupado com a parte de reciclagem de insumos, a parte de reuso de águas, no sentido que a gente consiga ter um crescimento sustentável. Um braço da Suez é o braço industrial, vamos dizer assim. Então, dentro desse braço industrial, a gente trabalha com os nossos clientes no sentido de trazer os resultados para os seus problemas, principalmente relacionados à água, e a gente começa desde lá da captação, né, indo até a parte de rejeitos, a parte de efluentes. E dentro desse contexto, a gente tem toda a parte de equipamentos, tem a parte de engenharia, né, para a construção dos grandes sistemas de ETA e de ETE, nós temos a parte de produção de equipamentos de água pura, que em alguns casos são necessários para a solução de determinados problemas, a gente atua com a parte de produtos químicos, que praticamente fecha toda essa rede, né, de possibilidade de entregar resultados para vocês. O meu nome é Rogério, eu sou, na verdade, o responsável pela parte de produtos de geração de vapor da companhia, com abrangência de América Latina. Por isso que o enfoque que eu vou trazer aqui é a parte de custos, é uma parte pequena, como eu falei, mas eu entendo que ela é uma parte bastante importante. E no sentido de tentar trazer alguma coisa para que eu consiga me explicar, talvez de uma maneira mais simples, eu coloquei como se fosse um orçamento num
budget, né, um budget de um sistema de geração de vapor de uma unidade, né, de produção de açúcar e álcool. Partir de alguns pressupostos, né, alguns valores específicos aí, relativamente variando um pouco mais ou um pouco menos, mas de aceitabilidade na maior parte das unidades, né? Então, o consumo em toneladas de vapor por cana moída, o custo, a quantidade de vapor gerada por tonelada de bagaço, qual o consumo de vapor para produzir um megawatt-hora de energia, um determinado custo médio do bagaço. Eu usei todos essas informações, na verdade, para fazer um orçamento como se eu tivesse gerindo uma unidade que fosse produzir 2 milhões de toneladas por safra. E, na verdade, do lado esquerdo, do lado direito, aí é o resultante de toda essa conta. Onde eu queria chamar a atenção de vocês para que, seguindo um pouco essa distribuição que aparece nesse diagrama de pizza, o mais importante e o mais custoso para uma unidade de geração de vapor é a energia, é o combustível. E o que eu quero mostrar depois é que, eventualmente, algumas atitudes, algumas práticas que a gente vem a fazer na questão de tratamento químico em si, elas podem nos trazer uma vantagem bastante considerável aí na questão de economia de energia, como economia de combustível. Colocando uma visão global em termos de tratamento e também alguma coisa que se relaciona com os custos que vocês vão ter posteriormente, eu quero pontear algumas questões que, em primeiro lugar, produto químico sozinho não faz milagre. Então, a gente coloca produto químico, qualidade de água, controle analítico e procedimento operacional, todos dentro de uma situação complementar, ou seja, eles têm que trabalhar todos bem em conjunto. Eventualmente, falhando todo o conjunto falha, né? Então, quando a gente diz que a gente tem um problema de tratamento de água, talvez não tenha sido o produto químico, mas a forma pela qual ela foi introduzida, ela foi administrada no sistema, é que tem algum tipo de problema. Condições eventuais que acontecem lá no início do projeto, eventualmente podem nos trazer problemas de custos posteriores. Então, por exemplo, quando eu estou colocando as questões de... Pode voltar um pouquinho, Rosângela, no slide. Quando eu estou estudando as questões dos custos, lá no início, o tipo de sistema que eu vou ter para a produção de água pura, ele pode fazer bastante diferença, né? Então, eu vou usar um sistema de desmineralização, troca iônica, ou um sistema de osmose reversa. Isso vai me trazer um problema de consumo de ácido e de soda, que pode aumentar ou pode diminuir. Então, as condições, elas têm que ser customizadas de cliente para cliente. Vocês não devem ter uma solução de prateleira que sempre se usou e que, eventualmente, lá para frente, pode trazer alguns tipos de problemas para vocês. Rosângela, você não conseguiu recuperar a apresentação aí? Outras questões que a gente tem que levar em consideração são questões relativas a onde é que eu vou dosar os produtos, onde é que eu vou, de que maneira eu vou amostrar essa água para fazer as análises, para que elas sejam representativas, qual é a metalurgia que eu preciso ter para na verdade, ter uma constância, uma qualidade no tratamento. E, principalmente, pessoal, hoje em dia a questão de monitoração online, ela está muito mais barata do que ela era alguns anos atrás. E a questão de automação também é possível, né? Então, essas questões, elas são bastante importantes de ser dedicado um tempo para que a gente consiga ter as melhores condições possíveis. Uma vez que a gente está trabalhando no sistema, eu quero mostrar aqui duas condições que a gente chama de custos por maus resultados, quando a gente não conseguiu chegar nas condições adequadas para fazer um tratamento químico adequado no sistema, e o que a gente chama de oportunidades de ganhos,
que eventualmente a gente também está deixando passar, e por conta disso está tendo um custo um pouco mais alto nos resultados que a gente está tendo aí na geração de vapor. Então, colocando os custos por maus resultados, vocês viram que, somando lá naquele primeiro slide, naquele orçamento que eu fiz, somando os custos de produtos químicos com os custos de água para uma condição de planta desse tamanho, a gente tem alguma coisa muito próxima de 500 mil. E isso vai me dar para 1 milhão de toneladas de vapor, vai dar menos de R$1, vai dar R$0,5 por tonelada de vapor produzido. Águas e produtos químicos. Eu coloco 4 situações importantes aqui e eventualmente preocupantes no sentido dos custos por maus resultados. Então imagine que lá eu coloquei, né, numa condição normal, que uma turbina ela consegue gerar 1 megawatt com 6 toneladas de vapor. Agora imagine que eu tenho uma situação onde a eficiência dessa turbina cai por uma situação de deposição e eu preciso de 6,5 toneladas de vapor para gerar o mesmo megawatt-hora. Fazendo as contas, a gente perdeu aí, naquela capacidade inicial de 166 mil megawatts, 166 gigawatts, a gente agora, com aquela disponibilidade de vapor, só consegue gerar aproximadamente 154 mil. Isso, colocado a valor de PLD do mês de setembro agora, que eu usei de R$65, me dá uma perda por safra de aproximadamente 830 mil. Que é uma perda bastante considerável, maior do que você gastaria em somando o custo de água e o custo de produtos químicos. Se, porventura, essa turbina tiver um problema de vibração, tiver um problema um pouco mais sério, que ela precise deixar de produzir energia, e eu coloquei aqui só como base de comparação, que a gente não consiga produzir energia por 15 dias, isso seria o equivalente a deixar de produzir quase 12 mil megawatt-hora, isso significa uma perda de quase 750 mil, mais o custo de manutenção da turbina. Se, por outro lado, por uma condição de má qualidade de água e de um tratamento inadequado, eu tiver uma incrustação de aproximadamente 1 milímetro, que é muito pequena, dentro de uma caldeira, por gráficos, a gente consegue extrapolar que isso significa uma perda energética da ordem de 4%. Fazendo as considerações do que significa essa energia, ela seria suficiente para produzir alguma coisa da ordem de quase 7 gigawatt-hora, ou quase 450 mil por safra. Ou seja, eu coloquei em termos de valores para que fique um pouco mais fácil de fazer uma comparação do que significa realmente o custo do tratamento químico e o que ele pode impactar em termos de problemas dentro de uma unidade. E chegando ao ponto, né, de que se eu tiver um problema de um rompimento de um tubo, vai ser necessário parar a caldeira, e isso pode significar uma parada parcial ou eventualmente total da unidade. E aí a gente até... um valor que me foi passado aí seria que a gente estaria perdendo alguma coisa da ordem de $20 mil por hora parada. Né? Então, apesar de custos bastante baixos, impactos bastante significativos. Por outro lado, né, pode passar o slide, Rosângela, a gente tem, eventualmente, aquilo que a gente vê como ganhos de oportunidade ou a falta desses ganhos de oportunidade. Né? Então, eu posso estar fazendo o tratamento de um sistema e com uma condição que nas caldeiras, para quem trabalha com caldeira sabe que eventualmente eu preciso fazer purgas nas caldeiras. E essa condição, eu estaria numa situação de alta taxa de purga numa caldeira. Quando eu purgo a caldeira demais, eu jogo produto fora, eu jogo água fora e eu jogo principalmente energia fora. E esse gráfico ele mostra de uma maneira bastante interessante que à medida que eu conseguir, claro que mantendo as condições de solubilidade sem trazer problemas de incrustação por uma caldeira, mas à medida que eu conseguir diminuir essa frequência de purgas, à medida que eu perder menos água através das purgas de uma caldeira, eu tenho possibilidades de ganho bastante significativas.
aqui nessa situação, onde eu elevo um conceito que a gente tem de tratamento de ciclo de concentração, que está diretamente relacionado com as purgas, de 40 para aproximadamente 100, eu tenho um ganho aí da ordem de R$350 mil por safra, sendo que a maior parte desse ganho seria um ganho energético, né? E isso daí representa alguma coisa da ordem de 1,5% do custo total daquele budget da planta de geração de energia. Então, são condições bastante significativas que nos mostram que realmente está tendo uma evolução no sentido de trabalhar de uma maneira mais assertiva. Próximo slide, Rosângela. E dentro dessa evolução, eu quero ressaltar uma coisa que o Morbi falou a respeito da era digital, né? Então, a gente está vendo que hoje a gente pode trabalhar de uma maneira dentro de um conceito de indústria 4.0, na qual o produto continua tendo a sua importância, mas a velocidade que eu posso imprimir nos ajustes para obter os resultados que eu quero, ela passa a ter uma importância bastante significativa, né? Então, um outro conceito que o uso de monitoração online em substituição ao controle analítico convencional, ou seja, normalmente a gente pega uma amostra, leva para o laboratório, toma uma decisão a respeito do histórico analítico. Então, à medida que a gente tiver monitoração online, que a gente consiga usar esses resultados de maneira a fazer ajustes em tempos reais, nós vamos ganhar muito com isso. Ação rápida, né, em função das mudanças de variáveis, uma unidade eventualmente tem variação de carga, variação de pressão, condições de qualidade de água. À medida que a gente estiver olhando isso em tempo real, a gente consegue tomar atitudes, tomar decisões mais assertivas. E no final de tudo, ainda tem a questão que a gente precisa ficar um pouco mais atento, né, que está relacionado ao consumo, à redução do consumo de água, à redução do consumo de energia das unidades, redução do consumo da geração de efluentes e, principalmente, alguma coisa que vem também na esteira de tudo isso é a condição de reuso de água, né, mesmo para as unidades de geração de vapor, coisa que aqui no Brasil, hoje em dia, não se pensa, mas que em outros países do mundo isso já é uma realidade. Próximo slide. Então, assim, só para fechar, né, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, por mais caro que seja vocês produzirem uma água de excelente qualidade, por mais caro que sejam os produtos, a hora que você tem disponibilidade dos equipamentos, a hora que você tem um equipamento limpo com a maior capacidade de transferência térmica, a hora que você tem confiabilidade nesse equipamento, né, você tem um programa de tratamento barato. Por mais barata que seja a água que você está produzindo, que seja até de graça, por mais barato que seja o produto que você esteja usando, se você tem problemas de incrustação numa caldeira ou de corrosão, se você tem problemas de uma turbina, esse tratamento, na verdade, é muito caro. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente gostaria de deixar para vocês. Obrigado, pessoal, pela oportunidade aí, e eu fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Rogério. É interessante que uma das componentes mais importantes do custo industrial é a manutenção, né? E a hibernação, que é o setor ainda não tem essa cultura forte. Na verdade, começou de uma década para cá a trabalhar mais forte nisso, né? É um dos principais componentes de mitigação aí dos custos, né? Saber hibernar adequadamente, né? Não é não fazer manutenção, é diferente, né? Não é porque o que a gente viu também no começo dessa onda de hibernação, muita gente não atuava nessa linha, né? Não fazia nada com que o equipamento
equipamento fosse conservado a contento, né? Então, sem dúvida, qualidade de vapor, qualidade da água tratada e a conservação aí do equipamento, do asset, lembrando que, né, a cogeração isoladamente é o item mais oneroso de toda a planta, é o item, não operacionalmente falando, mas em termos de investimento, é o item mais pesado de uma planta, né? De uma maneira geral, né, até agora, o Morb e o Rafael também foram nessa linha de atuar bastante na manutenção, para a gente ter em mente como, quando se fala em custo, a manutenção é um vetor preponderante, né, para reduzir custos, né? Ok, obrigado, Rogério. Obrigado. Gente, dando continuidade aí, o slide do Rafael tem um slide que ficou pendente. Nós podemos repassar agora, Vanessa, está pronto? Seria o penúltimo slide da apresentação dele, ou vamos para o Haroldo e depois retornamos? O que vocês preferem? Pode aguardar um minutinho, por favor, Fayad. Gente, nessa linha aqui a gente já tem algumas perguntas interessantes que nós vamos deixar aqui para o final das apresentações, né? O Haroldo vai falar agora para a gente, mas tem algumas perguntas interessantes para vocês já irem refletindo, principalmente aí o Mob, o Rafael, né? Vocês não comentaram aí sobre terceirização e o público está curioso, né? Não é para responder agora, tá, Rafael? Eu gostaria que você se mantivesse nessa linha desse slide aí que faltou da sua apresentação, e lá no final a gente vai voltar a falar disso, tá? A palavra, Rafael, vamos lá. Tá ok. Nesse penúltimo slide, aqui nós apresentamos nossos custos unitários, né? Nossos custos industriais. A primeira linha, né, é referente ao nosso custo industrial geral, da manutenção industrial, né, com encargos, com salários de R$ 18,94 por tonelada. Nosso custo de manutenção por safra, né, isso industrial, de R$ 1,87 por tonelada de cana. Nosso custo de manutenção de entre safra foi aí que nós recebemos o desafio de diminuir, né, de otimizar ele, de R$ 3,08 por tonelada de cana. O nosso custo geral de fabricação de açúcar, né, geral agro industrial, de R$ 64,00 por saca de açúcar. Agora o custo, ele só no item industrial, né, não agro mais, R$ 9,00 por saca de açúcar. Nosso custo geral do etanol, isso referente à safra passada, 19,20. Nosso custo do etanol, R$ 1,84 por litro. E só o unitário da indústria, né, sem depreciação, sem nada, só o custo relativo da indústria, do etanol, 0,23 centavos reais por litro. Pode passar, já acabou. Rafael, eu creio que a ideia era apresentar esse slide que faltou, né? Esses números acho que para o setor, para os espectadores aí, é a cereja do bolo, né? Todo mundo quer escutar o número, né? O unitário. Muito, muito importante saber. E depois a gente volta naquele outro tema pendente lá. Bom, por último aí da rodada, eu peço ao Haroldo aqui, que está aí à frente do PSEG, fazendo um belíssimo trabalho sobre custos, estatisticamente muito relevante, né? Tem servido de matéria-prima para muitos de nós, inclusive para mim, como referência, né? E palavra com você, Haroldo. Vamos lá, apresente para nós os números. Bom, primeiro, Fayad, muito obrigado pela apresentação. Queria também aqui, em nome do PSEG, agradecer ao DOP pelo convite, ao Salib, para a oportunidade de estar aqui hoje participando deste painel sobre custo industrial, né? Como bem apresentou o Fayad, quero aqui só inicialmente fazer uma pequena apresentação. O PSEG já há mais de 15 anos
vem fazendo esse trabalho de levantamento de custos de produção. Então, fica aqui esse meu convite para as usinas que tenham interesse em participar. Hoje já é uma amostra que é composta por mais de 88 usinas, que respondem aí por cerca de 40% da moagem nacional. E aí vocês já vão começar a entender um pouco dos estilos dos meus slides, né? Cada bolinha dessa, ou cada ponto que vocês estão vendo nos slides agora, representa especificamente uma usina que participa dessa nossa pesquisa de benchmarking. Internamente no PSEG, nós temos a seguinte visão, né, que o processo de produtividade e de eficiência, ele tem que acompanhar um processo de catching up, né, ou seja, de convergência entre as empresas. E uma das formas de convergência é justamente o benchmarking, ou seja, olhar as melhores práticas de mercado, olhar as melhores formas que as empresas têm feito, porque custo não é simplesmente cortar para fazer caber dentro do meu orçamento. Custo é o contrário, ou seja, quando você corta custo é porque você identificou uma ineficiência. E o setor, às vezes, tem ido numa lição contrária, cortando, por exemplo, manutenção, cortando capex relevantes, e a gente sente os impactos disso nas safras seguintes e subsequentes. Para começar a minha apresentação, eu gostaria de ir um pouco na linha daquilo que o Carlos Morbi trouxe. Para nós, internamente, o custo caixa dentro da indústria, ele reflete a alavancagem operacional. Haroldo, mas o que é isso? A alavancagem operacional é a capacidade com que a indústria tem de diluir custo fixo. E qual uma forma que a gente sempre gosta de olhar inicialmente essa alavancagem operacional? Olhando essas duas variáveis. Primeiro, o downtime industrial. Downtime industrial aqui, entenda, o número de horas paradas durante a safra, seja aqui por problemas na indústria, seja por problemas na agrícola, ou por falta de cana em função de chuva, por exemplo. O que é interessante observar é que nós ficamos parados aí ao redor de 16%, ou seja, o nosso nível, o nosso uptime, vamos dizer assim, 84%. Por outro lado, quando nós olhamos o gráfico ao lado, ele nos mostra algo bastante interessante. Eu já vou olhar para o nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, quanto eu moí em relação a quanto que era a minha capacidade instalada. Veja que o setor hoje está moendo cerca de 85% da sua capacidade, ou seja, também estou operando com mais 15% de ociosidade em relação ao ativo industrial. De tal modo que aqui o que nós podemos dizer, o setor ele consegue aumentar em 15% a sua produção, sem construir mais nenhuma planta, basicamente maximizando o uso do ativo industrial. E chama atenção nesses primeiros gráficos, como vai seguir daqui para frente, quão heterogêneo é o setor. Ou seja, quando eu olho para o nível de utilização da capacidade instalada, você tem usinas hoje, por exemplo, né, quando a gente olha ali naquele meu gráfico, o mínimo, 58%, ou seja, você tem situações de usinas que estão operando hoje com quase metade da sua capacidade. Mas é importante olhar para a média, mostrar efetivamente aí os 85%, mas aqui eu quero mostrar o seguinte, esses 85% a gente tem vindo no movimento crescente, mas esse movimento crescente, né, batemos ali 80%, 79%, agora 85% da utilização, mas esse aumento não advém essencialmente de aumento de produção, não advém, ele advém de outro processo. O fechamento de algumas plantas industriais é que tem levado a essa maior taxa de utilização da capacidade instalada na indústria. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é que nós vamos ver que na indústria a maior parte dos fatores de produção são fixos. Consequentemente, eu preciso trabalhar na diluição desses meus custos fixos, maximizando de fato e efetivamente o uso do ativo industrial, em que pese chegar na plena capacidade de uso do meu ativo. Então pode passar, Rosângela, para o segundo slide. Eu queria agora comentar em relação ao custo industrial. Tendo feito isso, se a gente, eu preferi não fazer esse gráfico, mas se nós fizéssemos, se eu pegar aquele slide e plotasse com o custo operacional aqui do lado, vocês vão ver que, de fato, quanto maior é o nível de utilização da planta, quanto maior, vamos dizer assim, o uptime da planta também, menor tende a ser o seu custo industrial, além do efeito escala. Então, o Rafael, no último slide que ele retomou, ele até
trouxe aí uma cereja do bolo, falando que o custo industrial dele é R$ 18,94. Aqui eu fiz questão de separar. Eu coloquei no primeiro quadrante aí o custo operacional industrial, ou seja, aquilo que sai de caixa, ou seja, todos os desembolsos, seja ele CAPEX ou OPEX. E do lado direito, eu fiz questão de colocar o custo total industrial, ou seja, incluindo depreciação e o custo de capital. Note que a depreciação e o custo de capital, em média no setor, responde aí por R$ 5,89 por tonelada de cana, ou seja, o ativo fixo industrial, ele é pesado, portanto, quanto mais novo esse ativo, principalmente os nossos greenfields ali dos anos 2000, carrega um peso maior dessa depreciação e desse custo de capital, comparativamente às nossas usinas mais recentes. Basta olhar no custo total industrial, que você tem muito mais bolinhas, ou seja, muito mais bolinhas ali que são São Paulo, na fase mais baixa, mostrando já que são até usinas mais, de certa forma, antigas, oriundas lá do Proálcool, com um nível de depreciação já praticamente exaurido, amortizado. Mas o que chama atenção, dentro desse slide aqui, e que eu quero trazer para vocês, é o custo operacional, aquilo que sai de caixa, então, hoje, nós estamos falando ao redor de R$ 14,61 por tonelada de cana. Esse é o custo de processamento agroindustrial. Só que tem um detalhe, e é um detalhe aqui, vou aproveitar a palestra e a apresentação do Rogério para dizer o seguinte: eu não posso entender o centro de custo-utilidades, vamos dizer assim, sendo integralmente amortizado, sendo integralmente pago pela operação industrial e sendo repassado esse custo integralmente para o açúcar e etanol. Eu vou falar mais disso, é meu último slide, mas essa é uma provocação que a gente tem feito muito. Utilidades, a geração de vapor e energia, ela tem que ser rateada para o processo e para a energia exportada. Ou seja, o setor precisa entender que a energia exportada, ela é um produto que tem os seus custos e que parte deles devem ser assumidos por essa bioeletricidade. Motivo pelo qual, em algumas vezes, a gente encontra aquelas margens gigantescas da energia, mas porque grande parte dos custos de cogeração, do centro de custo-utilidades, por assim dizer, ficaram no processo e foram incorporados nos custos do açúcar e do etanol. Então, aqui, tem dentro desse custo operacional, 14,61, tem apenas a parcela do centro de custo de utilidades referente ao vapor e energia que é consumido no processo. A parte referente à energia que é exportada, eu vou apresentar no último slide para vocês. Então, essa é uma grande provocação, porque às vezes a gente começa a achar que a cogeração ela é a galinha dos ovos de ouro e se esquece de ver da forma correta, que aliás também é uma apresentação, uma provocação que o Morbi nos fez, sobre a forma correta de analisar os dados. E como eu tinha visto que os meus outros colegas deram uma ênfase muito forte em manutenção, eu preferi dar uma ênfase num outro elo, num outro segmento, que é a mão de obra. Quando eu olho hoje no meu custo caixa, no custo que efetivamente sai do bolso das usinas, a mão de obra representa ao redor de R$ 5,05 por tonelada de cana. E mais uma vez, observem a heterogeneidade, ou seja, a dispersão desse número, ou seja, o menor com mão de obra 2,25 e o maior 6,13 por tonelada, e o maior 9,46, perdão, por tonelada de cana. Então, veja a dispersão que eu tenho, e essa dispersão, como mão de obra, esse é o exemplo típico, custo fixo. Portanto, a mão de obra, ela sofre todo aquele efeito que nós falamos especificamente da economia de escala, ou seja, aumentar a minha moagem, maximizar o uso do meu ativo, de forma a conseguir diluir esse custo fixo. Ou seja, dentro daquele meu custo caixa, de quase R$ 15 por tonelada, veja que cerca de 31%, R$ 5,05 por tonelada, refere-se ao custo especificamente, como assim podemos dizer, relacionado à mão de obra. Esse é o custo da mão de obra, mas vamos olhar o headcount. Em termos de headcount, ou seja, o número de colaboradores na indústria, o número médio apurado pelo PSEG, todos esses números aqui já da safra 2019-2020, mostra aí que a gente tem uma média de 101 colaboradores para cada milhão de tonelada processada na indústria. Então é interessante observar essa divisão entre os quartis, né? O primeiro quartil, as usinas ali com um número bastante enxuto,
de colaboradores, ou seja, também seguindo para uma linha maior de automação, com cerca de 68 colaboradores por milhão de tonelada processada, vamos dizer assim. E para fechar essa parte da mão de obra, o que é interessante também colocar e complementar é que esse custo médio, também conforme apurado por nós, é ao redor de R$ 65 mil por ano por colaborador. Aqui já incluindo, então, todos os salários, encargos e benefícios. De forma a fechar esse breakdown da indústria, eu queria, então, apenas fechar esse primeiro ponto para passar para a cogeração, mas eu queria mostrar, então, dentro daquela operação industrial, nós temos um custo pesado, que é a depreciação e o custo de capital. Por outro lado, a operação, ela também bastante expressiva, começando ali primeiro com a mão de obra, seguindo com a manutenção e depois indo para toda a linha de insumos. Então, agora eu quero fechar essa minha apresentação, dado o nosso tempo, olhando para a cogeração, olhando para a energia exportada. Quando eu olho para esse quadro, aqui a gente tem o breakdown, né, ou seja, a composição do custo da cogeração. O que é interessante colocar é que aqui dentro desse breakdown está reais por tonelada de cana, não reais por tonelada de bagaço. Então, o que é interessante dizer é o seguinte, a gente estima, então, o custo médio da cogeração, custo médio do centro de custo utilidades, ao redor aí de R$ 3,70 por tonelada de cana. Desses R$ 3,70 por tonelada de cana, aqui só o da energia exportada, tá? Que fique bem claro, ou seja, tem mais uma parcela que já foi apurada e foi encaminhada diretamente para o processo, ou seja, se a gente olhar aqui nesse meu slide, o que eu estou dizendo? Das empresas que participam da nossa pesquisa, elas exportam 61,44% da energia produzida, ou seja, isso aí é uma média de 40,22 kWh por tonelada de cana, ou seja, do custo de cogeração eu estou falando que 61,44% é equivalente a R$ 3,70 por tonelada de cana, ou seja, esse aqui é interessante trazer essa discussão, porque os outros, o complementar, que ou seja, aquilo que é referente ao consumo do processo, ele foi e já está lá naquele primeiro número que apresentei para vocês. Então, quando a gente olha aqui, né, a gente também tem esse peso da depreciação, 0,71, como o próprio Fayad colocou, que a cogeração, né, as nossas caldeiras, tem um capex relevante e mais o custo de capital, a gente chega aí numa margem da cogeração de 65%. Mas 65% ainda com uma provocação que faço, assumindo bagaço custo zero, né? Ou seja, veja que aqui a gente apenas está incorporando o bagaço que foi comprado de terceiros ou outras biomassas compradas. Então, essa é uma variável importante a ser analisada. De tal modo que, para fechar a minha discussão aqui com vocês, eu quero dizer o seguinte, quando a gente olha para custo, como mencionei, acho que o próprio Rogério falou, não existe uma solução de prateleira, ou seja, cada um tem a sua particularidade, motivo pelo qual o setor é tão heterogêneo. Mas, de forma geral, o que eu quero dizer é o seguinte, quais são os desafios da nossa indústria daqui para frente? Eu queria elencar, talvez, 3 desafios, e esses desafios vão fazer parte do nosso custo de produção. Primeiro, com certeza, é automação e consolidação de novas tecnologias. E quais são essas tecnologias? Principalmente o etanol de segunda geração. Segundo, eu veria aqui, inclusive acabei de ver que tem alguns amigos aqui, como o Jaime, que está nos assistindo, e eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande, que é melhoria no rendimento industrial, com destaque para a fermentação. Então, esse é um próximo desafio que nós vamos passar dentro do setor. E, além disso, eu vejo que o terceiro grande desafio é maximizar e gerar valor dentro da indústria, ou seja, não só maximizar o ativo, mas gerar e agregar valor com outros produtos, seja biofertilizantes, biometano ou biogás. Então, eu acho que esse é um pouco do caminho que a gente vai seguir dentro da indústria, além de todos aqueles que os meus colegas que aqui passaram me antecederam colocaram, ou seja, sempre olhando para a eficiência do processo, mas a partir de agora nós vamos colocar uma variável adicional, que talvez é pensar em novos usos e novos produtos dentro da indústria com vistas à agregação e geração de valor. Então, acho que era isso e fico à disposição. Obrigado, Haroldo. Muito bem explanado aí e na medida dos 10 minutos aí, magnificamente exposto, né? Porque não é fácil expor tudo isso em 10 minutos, né?
Muito legal você ter citado aí essa questão, esse último tema aí, porque o que acontece na prática é a dificuldade, né, de se equalizar. Você deve sentir isso na pele, equalizar os custos entre unidades, porque cada um tem um critério, um usa depreciação, outro não usa, o pessoal usa custo de capital, outro não usa, então é muito difícil equalizar isso. E até antes de prosseguir, eu pediria só um esclarecimento, Rafael, para ficar bem claro, o seu slide, aquele custo por saco de açúcar e por litro de etanol, englobava ou não a depreciação dos investimentos? O Fayad, o geral, o agroindustrial, sim, ele está com depreciação, investimento, estratégias de direção, está tudo englobado lá naquele preço. Tá. E o por saco, não? Por saco sem depreciação, com encargos, com salários e manutenção. Perfeito, ok. Só para esclarecer antes da gente seguir adiante. Bom, vamos lá, gente. Começar aqui a rodada de perguntas aqui. Eu estava acompanhando aqui alguns questionamentos e o nosso questionador mora aqui, Jaime Figueiredo, está em todas. Muito legal isso, participa de todos os painéis, né, que eu tenho visto, participa ativamente. Muito legal, Jaime. Bom, o Jaime perguntou aqui sobre um balanço de CAPEX e OPEX, né? Na verdade, quando a gente está falando de depreciação, eu entendo que já está basicamente respondido, né? Está embutido o CAPEX aí nesse custo operacional, correto? Aí me confirmem aí os geradores de número. Isso mesmo. Vocês responderam durante a apresentação, na verdade, isso, né? Uma outra pergunta interessante aqui, eu faço essa pergunta, direciono aqui para o Rafael e também para o Morb, né? Principalmente, os dois que têm a operação na mão, a respeito da terceirização. Quem foi o nosso amigo Luiz Sérgio. Não, José Roque perguntou por que vocês não citaram o termo terceirização. Não é uma chave, eu acho que o que está nas entrelinhas aí, a pergunta não é uma chave para reduzir custos? O que vocês pensam, por favor? Eu gostaria de responder essa pergunta, né? Eu acho que porque ele observou a terceirização, o item escrito na nossa apresentação, terceirização 0. No nosso caso aqui, como nós recebemos o desafio da direção, né, de reduzir o custo, né, o nome do nosso programa é terceirização 0. Como nós adequamos nosso headcount, né, nós adequamos nosso headcount e deixa eu só... Como nós adequamos nosso headcount e reduzimos os equipamentos que nós abrimos, né? A gente abriu 60% menos de equipamentos, né? Então, como nós temos o headcount de 240 pessoas, abrimos menos equipamentos, né? 60% nossa conta aqui, sobrou mão de obra. Nós otimizamos essa mão de obra e não terceirizamos. Em vez de nós investir em HH, contratar mão de obra mecânica, nós relocamos nosso pessoal aqui dentro e fizemos com mão de obra interna, né? Foi por isso que nós adotamos esse programa de terceirização 0. Eu acho que a pergunta do José Roque é principalmente, né, Rafael, porque é um negócio antagônico, né? Normalmente você reduz o headcount para terceirizar alguns serviços, né, que não enchem a tua planta, né? E no caso vocês fizeram os dois movimentos simultâneos, né? Reduziram o headcount e basicamente eliminaram ou reduziram significativamente a terceirização. Quer dizer, a ordem foi na linha de realmente reduzir custos. E o detalhe, né, o grande detalhe é sem perder a performance, né? Porque o TAI de vocês foi para mais do que 98,5, né, dessa ordem. Então,
Quer dizer, essa fórmula eu acho que, José Roque, você vai ter que sentar para conversar com o engenheiro Rafael depois e entender um pouquinho melhor, mas realmente eu tive a oportunidade, né, de conviver com eles aí um bom tempo e eu posso te falar que realmente a linha é essa lá e os objetivos foram atingidos, né? Não, realmente não é um esforço, foi tirado leite de pedra, vamos dizer assim, né, Rafael? Muito bem conduzido aí o assunto por vocês. Ok, Morbi, alguma coisa aí a acrescentar nessa linha, nessa pergunta? Sim, o que eu posso dizer sobre terceirização. No Grupo Ativos, nós também estamos na mesma linha, a gente está sempre buscando redução de custos e um deles também é headcount. Agora, é lógico, a gente faz uma racionalização racional, vamos falar assim, né? Quando as nossas plantas, eu posso dizer que elas são bastante automatizadas, tem muito índice, o nosso índice de automação é muito alto nas nossas plantas, tá? Eu posso dizer, conhecendo o setor, eu estou há 30 anos no setor, conheço alguma coisa, então a gente vê, comparando com outras unidades, a gente tem uma planta bem automatizada, nas nossas 8 unidades. E a gente tem, até comparando com os números que o Haroldo apresentou aqui, a hora que fala headcount industrial, quantidade por milhão de toneladas de cana processada, nós estamos no mínimo do primeiro quartil, para ter uma ideia. Hoje nós estamos com um número próximo, variando entre as 8 unidades, de 58 a 70 integrantes por milhões de toneladas processadas. Então, o nosso índice de headcount, o nosso headcount é relativamente enxuto nas nossas unidades. Falando pelo lado de terceirização, durante a safra, nós praticamente não terceirizamos praticamente nada também, tudo é feito internamente, lógico, algum trabalho mais específico de uma manutenção que precise de alguns recursos, a gente utiliza serviços de terceiros. E na entre-safra, pelo fato da gente realmente ter uma entre-safra curta nas unidades, né? Nós temos, como eu mostrei na minha apresentação inicial, nós atuamos em 4 estados, principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul. A gente tem, uma região muito chuvosa, então o tempo aproveitado ele é baixo, e por outro lado, a nossa safra é longa, consequentemente a nossa entre-safra é curta. Então, por isso que eu até enfatizei no início lá o nosso trabalho de planejamento de entre-safra. É lógico, a gente busca relacionar todos os trabalhos, encher a nossa mão de obra interna com esses trabalhos e, sim, nós necessitamos de mão de obra de terceiros para alguns trabalhos, principalmente na área de caldeirarias. Caldeirarias, a gente, grande parte dos nossos trabalhos de entre-safra, a gente terceiriza, tá? Não sei se foi mais ou menos nessa linha que foi a pergunta aí. Não, creio que sim, né? O Luiz Sérgio fala do breakdown dos custos, né? E fala também aqui das questões de OPEX, CAPEX, ETIR, WOC, custo de capital, tudo isso foi falado. Agora, obviamente, nós não temos como detalhar esse assunto, né, num tempo tão curto, né? E ele pergunta também qual é o GU de uma usina. Eu não sei se alguém puder me ajudar, o que ele quis dizer com GU. Eu não entendi. Se puder escrever aí no chat, por favor, esclareça. O que mais? Bom, algumas perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Haroldo. Haroldo, é uma pergunta que sempre existe um questionamento no mercado, né, quanto à questão do tema câmbio, né? Então, qual a influência real do câmbio sobre o custo industrial e sobre a cadeia toda, se você puder comentar sobre a cadeia toda agroindustrial, seria interessante também. Bom, obrigado, Fayad. Eu acho que essa é uma safra que esse é o impacto que todo mundo está sentindo, né? Ou seja, eu costumo brincar que algumas vezes a gente acha que o câmbio é o herói,
E tem algumas empresas que o câmbio ele é o vilão. E explico por quê. Porque o câmbio ele impacta as 3 áreas da usina: agrícola, indústria e o SG&A, o administrativo. Mas, Haroldo, como é que impacta no administrativo? É simples. É só se olhar quantas usinas a gente tem no Brasil que tomaram sua dívida em dólar. Então, você tem o câmbio primeiro afetando o financeiro, ou seja, a desvalorização cambial impactando o volume da dívida. Na agrícola, esse impacto ele é bastante claro. Então, vamos aqui assumir uma premissa. Vamos manter tudo constante, vamos travar, vamos só deixar o câmbio desvalorizar. Então, você tem um impacto muito forte em insumos agrícolas, ou seja, em especial aqui em fertilizantes e defensivos. Você também impacta no diesel, impacta no arrendamento, de certa forma, porque se o câmbio aumenta o preço do açúcar, aumenta o preço do ATR, impacta no meu arrendamento também. Nós não podemos esquecer dessa outra relação. E na indústria, da mesma forma, o câmbio nos impacta, mas sobremaneira em 2 grupos. No grupo de insumos químicos, que utilizamos no nosso processo industrial, e também na manutenção, seja em peça, seja em chaparia. Então, a gente tem o câmbio também afetando o setor industrial, mas em menor magnitude do agrícola, porque na agrícola nós temos um peso muito maior em que pese aí de fertilizantes, por exemplo, só fertilizante é mais de 50% quase dos meus insumos agrícolas utilizados na área industrial, e precisamos lembrar, na área agrícola, e que 70% dos fertilizantes utilizados no Brasil, eles são importados. Mas é interessante dizer que esse impacto como um todo, né, nós precisamos aqui lembrar que ele é, claro, muito mais positivo do lado da receita, mas ele também, o câmbio, nos tira de um outro lado um pouco no nosso custo de produção, e nas 3 áreas, nós precisamos entender que todas são afetadas, cada uma de uma magnitude diferente. Haroldo, se tiver que falar um percentual, você chutaria um percentual de impacto do câmbio na indústria? Na agrícola, nós fizemos esse estudo, Fayad, o que a gente chegou foi o seguinte, que para cada 10% de aumento da taxa de câmbio, você tem um impacto na agrícola de cerca de 3%. A nossa visão interna, ela é na indústria muito menor, quase ao redor, aí chegando a 1%. Então, para um aumento de 10%, você tende a ter quase que um aumento de 1% no custo industrial. Ou seja, esse é o efeito que nós chamamos de pass-through, né? Ele é defasado? É defasado, porque o câmbio agora, você pode estar pegando esse efeito só mais à frente. Então, esse pass-through, ele é defasado, acontece esse efeito, mas ele é menor, ele sofre uma menor participação na indústria, como a gente viu, 30%, por exemplo, é mão de obra, você não tem esse efeito direto, vamos dizer assim, do câmbio nesse processo. Mas na agrícola, para cada 10, a gente estima 3%, e na indústria, eu diria que esse caso oscilando aí ao redor de 1%. Entendi. A gente tem até uma máxima, né, no setor que quando o câmbio sobe, o impacto é grande. Quando ele desce, é difícil retirar esse valor, né? Entra Francisco e sai Chico, né, normalmente. E aí eu estou até advogando contra aqui o nosso amigo Rogério, né? Mas, Rogério, você poderia dar uma contribuição aí um pouco sobre isso também? Você como fornecedor, né? Tá sem som, Rogério. Sem som. Realmente, a gente tem um impacto bastante significativo aí com o câmbio no custo, né, dos nossos produtos químicos, porque a maior parte hoje das matérias-primas, ela é toda dolarizada, ela é toda importada. Então, a gente tem tentado, né, negociar e repassar um pouquinho disso. Eventualmente, a gente não consegue repassar tudo, obviamente, mas o impacto para a gente é bastante significativo, sim. Eu diria que até muito mais do que isso que o Haroldo colocou aí. O impacto que o Haroldo colocou é sobre um orçamento como um todo, né? Certamente sobre os fornecedores a coisa é bem diferente, sobre fornecimentos pontuais, né? É bem maior, né? Com certeza. Ok. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Haroldo, aproveitar que você está... Desculpa, Rogério, você que está com a palavra,
responde para a gente aí, na linha aí 4.0, o que vocês, da indústria 4.0, quais são os diferenciais aí que a Suez tem, de que maneira ela tem a contribuir com o setor? Legal, obrigado pela pergunta, Fayad. Na verdade, é uma resposta aos anseios aí, algumas necessidades da indústria, porque a gente vê que hoje em dia a mão de obra está um pouco mais complicada, né? A gente quer, então, na verdade, mudar um pouquinho os conceitos, né? Então, tanto quanto a gente conseguir dosar produtos sem a necessidade de preparo de solução, fazer a dosagem em função de sinais, em função de informações que a gente tenha, porque historicamente a gente sempre trabalhou assim de uma maneira, a dosagem de produto é considerada fixa a partir de solução e o sistema ele modula, né? Na minha área, produção de vapor, eu produzo mais vapor, eu produzo menos vapor, a qualidade da água varia. Então, a gente entende que a dosagem dos produtos também deveria, de alguma maneira, acompanhar essa variabilidade. Nós criamos uma plataforma também que se chama Insight, vocês viram que ela estava colocada na minha apresentação, que hoje talvez seja o nosso drive nesse sentido, onde a gente alia a possibilidade de ter todas essas informações que muitas vezes estão disponíveis na planta, que a gente consegue trabalhar essas informações, eventualmente de uma maneira interessante, né, para nós e para o cliente, e a gente consegue aliar essa questão de a dosagem automatizada, né, a dosagem em função dessas condições. Então, por isso que eu falei que tanto quanto for possível, a indústria, nesse sentido, usar mais o monitoramento online, né? Então, os equipamentos de medição de pH, de oxigênio, de condutividade, de sílica, que estão hoje disponíveis no mercado. À medida que a gente tiver essas informações, que a gente consiga aliar as dosagens de produto aproveitando tais sinais. Então, eu posso ajustar a dosagem de um produto pelo pH, eu posso ajustar a dosagem de um produto pelo fluxo de vapor, usar essas informações como alarmes, né? Então, tem sido muito comum problemas de deposição em turbinas por problemas de arraste. A indústria tem uma série de informações que poderiam ser aproveitadas no sentido de minimizar ou mitigar esses problemas. E muitas vezes esses sinais existem e não são trabalhados da maneira adequada. Então, a nossa plataforma Insight, ela é uma plataforma de comunicação entre nós, fornecedores, e o cliente. É uma plataforma que a gente consegue trazer todas essas informações de uma maneira bastante amigável, né, para que ela esteja no nosso, vamos dizer, no nosso rol para tomar as decisões necessárias. E isso nos ajuda bastante nesse sentido de trazer para essa atividade de tratamento químico o conceito digital, o conceito de indústria 4.0, que a gente entende que em outras áreas do processo já estão sendo bastante usadas. Ok. Bom, tem uma pergunta do nosso amigo guatemalteco Guilherme Mendes. Existe uma metodologia para cálculo de HC em indústria? Alguém sabe o que é HC? Também eu perguntei aqui, ele não respondeu ainda. Deve ser headcount, talvez. Headcount, ok. Perfeito. Bom, alguma metodologia, algum cálculo? Eu acho que o que ele quer é uma relação, né? Eu acho que naquele gráfico do Haroldo responde a isso, né? Pelo menos como metodologia não de implantação, mas de objetivo, né? De média de mercado, pelo menos dá um norte bom, né? Haroldo, quer falar alguma coisa? Em termos de metodologia, aí, em relação a essa pergunta, talvez na indústria a gente sofra um pouco menos de turnover comparativamente à agrícola. Tá? Eu acho que essa é uma característica até para a gente depois discutir.
Mas em termos de metodologia, aqui, aquele número até de headcount é 100% próprio, ou seja, eu não estou olhando aqui nada para terceiro, então a primeira questão é 100% de colaborador próprio e CLT, e aqui nesse caso a gente está olhando para um número médio, então é basicamente a somatória de todos os colaboradores mês a mês, dividido pelo número de meses que nós estamos considerando, né? Porque esse número vai acontecer de oscilar mês a mês, porque você tem desligamento, vai contratar 2 meses depois, você tem uma taxa de contratação que demora um determinado período, então aquele número que apresentei para vocês, a metodologia, por exemplo, é o somatório dos colaboradores ativos mês a mês, dividido pelo número de meses analisados, né, para que a gente tenha aquela visão, e depois dividido pela moagem da safra em questão. Basicamente, essa é a forma como a gente usa internamente, até para suavizar esse efeito que a gente possa ter de algum pequeno turnover na indústria. Isso é mais forte na agrícola, até mesmo por conta daquela visão de safra e entre safra, de alguns casos ter muito mais essa visão do safrista em algumas regiões, mas na indústria eu diria que esse número ele tem pequenas oscilações e talvez essa é a metodologia que nós no PSEG fazemos a apuração dessa forma do headcount. É um bom número que tem dado uma boa noção, Guilherme, para isso. A gente tem seguido aí 100 pessoas por milhão de tonelada processada. É um número bem razoável e tem nos orientado, tem feito com que a gente convergesse para um bom número, ok? Alguém quer complementar alguma coisa sobre isso? Bola para frente. Denis Calegaro está perguntando o que vocês acham de uma boa estratégia de ter uma safra mais longa, né? Isso aí a gente discute ad eterno, né? A vida inteira a gente vem discutindo, né? Safra mais longa, safra mais curta, processar menos com qualidade, de uma maneira concentrada ou de uma maneira mais extensa. Quer dizer, isso há diversas vertentes, mas aproveitar o asset, né, o ativo, o mais que se possa é sempre melhor, né? Passo a bola aí, alguém, deixa o painel em aberto, se alguém quiser responder. Posso falar alguma coisa por favor, sobre esse assunto? Eu acho que é difícil você tratar assim qual a melhor estratégia pensando só na indústria, tá? Eu acho que esse é um ponto importante de ser tratado como um todo. Por exemplo, a indústria, ela depende do quê? Da matéria-prima. Então, é sempre importante você ter uma estratégia de processamento na indústria, lógico que é alinhado diretamente com a agrícola. Depende muito, eu tenho um ciclo de maturação da cana. Se a gente fosse ver pelo melhor período de safra, a gente pegaria a curva de maturação da cana. Se a gente conseguisse moer tudo em 3, 4 meses, seria o ideal. Eu pegaria o melhor período de maturação. Eu teria o melhor rendimento, tanto agrícola quanto industrial. A gente sabe que isso é quase que impossível, porque eu teria que ter uma indústria muito grande, né, por um período curto, e depois ficar ocioso grande parte do tempo. Então, existe sim a necessidade de se fazer a estratégia em conjunto entre a agrícola e a indústria, até porque depende muito do modelo agrícola também, porque você tem todo plantio, corte, transporte, e o custo da cana em si, da matéria-prima, ela representa por volta de 70%, até um pouco mais, do custo total da produção industrial. Então, a cana ela é muito importante. Agora, o que a gente compara em algumas regiões onde é muito chuvoso, eu até fiz um comentário na outra vez, nós temos unidades em algumas regiões onde meados de novembro é um período muito chuvoso, novembro, dezembro. Entrar em safra nesses períodos, o custo sobe drasticamente. E com isso quer dizer, a tua produção cai muito em função de disponibilidade, de clima, e com isso você reduz o teu tempo de entre safra. E a gente fica por isso que é importante esse balanço. Eu acho que não existe uma fórmula mágica, depende muito também da tua unidade, onde ela está localizada, para ter a melhor estratégia em conjunto com a agrícola, tá? Ok.
Um negócio que é muito importante no nosso setor, né, é que a somatória das performances não dá a melhor performance necessariamente, né? Muitas vezes os interesses são antagônicos nesse nosso setor, né? O melhor da agrícola não vai gerar o melhor resultado na indústria. O que você falou é que tem que trabalhar em conjunto, né? É um setor que não dá para trabalhar, tem que trabalhar na cadeia, né? Exato. Não dá para pensar na indústria como um todo, tem que ser em conjunto. Sem dúvida. Essa era a briga, antes dos anos 2000, era a briga, né? O melhor agrícola, melhor industrial. Sempre todo mundo quer o melhor, mas, sem dúvida, nós temos que enxergar o melhor do conjunto, né? É isso que já encaixa, né? Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. A questão, ainda na questão do Denis, o Denis pergunta sobre a diluição dos custos fixos, né? Quer dizer, é óbvio, né? Você alongando a safra, você vai diluir depreciação, você vai ter uma série de benefícios com relação aos investimentos, né? Essa é a grande vantagem de você utilizar, por exemplo, a cogeração numa entre-safra, de fazer etanol de milho numa entre-safra, etc. Você está maximizando a utilização dos ativos, né? Essa é uma das grandes sacadas do setor, né? Que não é fácil, é um desafio constante, né? Rogério, vamos lá. Alteração... Qual é a contribuição aí da Suez na alteração aí do rumo do tratamento químico tradicional? Você tem alguma coisa a falar? Isso, Rogério. Eu sempre esqueço do mudo. Basicamente, Fayad, é claro que a gente não deixa de desenvolver tecnologias diferenciadas, né? Então, a gente tem desenvolvido novos dispersantes, sequestrantes de oxigênio. Para esse segmento, a gente tem uma limitação muito grande em termos do nosso portfólio, porque todos os produtos usados na indústria de açúcar e etanol, principalmente para quem produz açúcar, tem que ter aprovação FDA, ou o equivalente a isso, né? As unidades não abrem mão dessa característica. Então, dentro do universo de produtos que a gente tem a possibilidade de usar, isso baixa bastante. Hoje, o nosso foco, além de ter essa pesquisa, a continuidade dessa pesquisa em novas moléculas, novos produtos, o que nos chama bastante atenção é a questão dos controles, né? Então, tudo aquilo que eu falei a respeito da gente usar mais a digitalização. Hoje, o nosso carro-chefe está sendo esse em termos de diferenciação no mercado, e que a gente acha que é a tendência de evolução natural que deve acontecer. Ok. Bom, gente, ainda para o Morbi e para o Rafael, aí, em termos de processos, se puderem atribuir um percentual de relevância a cada um dos processos, sendo bem generalista, extração, produção de açúcar, etanol, cogeração, quais são os processos mais pesados para essa composição? Os dois ao mesmo tempo não valem, um de cada vez. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vamos lá. Quanto a alguns números, né, eu acho que foram apresentados aí a nível de benchmarking. O grupo Ativos, nós temos um custo operacional na faixa, como já foi dito aí, muito próximo eu estou pegando uma média das 8 unidades, tá? Nós estamos ali em torno de R$ 18,98 por tonelada de cana. Está muito próximo aí do que o Rafael comentou aí da Pitangueiras, né? E eu acho que o Grupo Ativos tem uma particularidade também, que nós temos um percentual de exportação de energia, como o Haroldo comentou também ali, estão envolvidos nesses custos, né?
Nós temos um índice de exportação de energia alto. Hoje nós geramos energia elétrica, na média das 8 unidades, nós estamos com 106 kWh por tonelada de cana, exportando na faixa de 73 a 74 kWh por tonelada de cana. Isso é um percentual que está próximo de 69% do que nós geramos de energia, nós estamos exportando, tá? Até que nós somos o segundo maior exportador de energia elétrica aí de biomassa, né? Agora, esses custos estão todos relacionados, né? Se a gente pegar, por exemplo, falando a nível de manutenção, custo industrial de manutenção, considerando aí a parte de OPEX, CAPEX e tal, nós estamos na faixa de manutenção de R$6 por tonelada de cana, tá? Então, é um número que a gente tem tido aí, de média, nas 8 unidades. É lógico que a gente tem algumas variações entre um e outro, eu estou falando a nível de números médios. Tá? Mas a nível de manutenção em si, de custos de produção, também nós temos um custo de produção de etanol até um pouco baixo, comparando com o setor. Eu acho que tem até uma particularidade, acho importante comentar. Nem sempre é uma regra, você falar, eu tenho maior índice de ociosidade da planta, o meu custo em si do produto final, ele é maior, nem sempre. Nós temos uma experiência prática dentro do grupo que posso dizer que a unidade nossa com menor índice de ocupação hoje, ela tem o menor custo de produção de etanol, comparando internamente, tá? Então, isso nem sempre tá certo que é uma unidade nova, então a gente tem menos custos em si de manter. A nível de headcount, está muito próximo das outras, tá? A nível de headcount, mas nem sempre é uma regra fixa. Fala assim, os custos fixos interferem diretamente relacionados à taxa de ocupação. Nós temos experiência própria que nem sempre isso é real, tá? É lógico que, como eu disse aí, de um total de 18,98, de um custo total 6 manutenção, o restante estaria ligado aí dentre os demais setores. Ok. Bom, Haroldo, uma pergunta interessante aqui, que acho que é importante esclarecer para o setor também, né? Eterna questão também de fixo versus variável, né? A indústria, quantos por cento é fixo e quanto é variável? Bom, aí, Fayad, quando a gente olha para a estrutura de custos do setor, é importante olhar, por exemplo, uma característica, por exemplo, depreciação, né? É um custo essencialmente fixo. Mas, fora isso, quando a gente olha para dentro da indústria hoje, pelo menos das nossas análises, e aqui é uma média de mercado, nós olhamos hoje para a indústria, cerca de 65% é predominantemente fixo. E aí, quando você olha, aproveitar um pouco do comentário do Rafael, quando o Rafael disse, olha, hoje a matéria-prima responde por 70%, 73%, ou seja, e quando eu olho para a agrícola, essa estrutura também é predominantemente fixa. Qual é o resultado que nós tiramos disso? Que a estrutura de custos de produção do setor sucroenergético, ela é predominantemente agrícola e fixa, né? Ou seja, quando nós olhamos para os números que a gente discutiu, o custo total da indústria aqui na casa dos R$20, com depreciação e custo de capital, veja que na agrícola você tem uma parcela muito substancial, mas é a indústria que é responsável pela geração de vapor, pela geração de valor, né, como um todo. Então, acho que esse é o ponto central. Mas em termos de estrutura, 65% hoje praticamente na indústria, a gente está falando hoje de custo fixo. Ok. Haroldo, uma pergunta, quando você fala de custo de capital, você atribuiu um custo de capital mediano aí para trabalhar no setor, ou cada cliente informou o seu custo de capital no seu trabalho? No nosso trabalho, como é que funciona? Cada cliente informa o seu WOC, ou seja, o seu custo médio ponderado de capital. Tá? Ou seja, aqui nós não assumimos um valor fixo, até porque cada empresa tem uma taxa de captação, ou seja, um custo de captação de terceiros diferente, e além disso, cada empresa, dado o seu próprio nível de alavancagem, tem um custo de capital próprio muito distinto. Se esse fosse um seminário, talvez, para a parte financeira,
Essa é uma das variáveis que chama extremamente atenção. Olhar quão díspare é, inclusive, as taxas de captação do setor sucroalcooleiro e o custo médio ponderado de capital deste setor, né? Então, na prática, aquele efeito também se reflete nas nossas pesquisas desse outro lado. Por isso que, em alguns momentos, até probente, eu prefiro olhar muito mais para o custo operacional para tirar esse peso, eventualmente, que quando a gente olha para o nível de alavancagem, as formas de financiamento que pode implicar em taxas aí totalmente distintas de custo médio ponderado de capital, o famoso WOC, né? Ok. Bom, gente, nós já estamos caminhando aqui para o fim, estamos com quase 2 horas aí de live, né? E alguns comentários gerais que eu gostaria de fazer. Eu só estou cortando um pouco aí o assunto, porque a Vanessa está aqui me puxando a orelha no particular, porque se deixar, a gente vai embora, né? Não para. Mas algumas coisas aí para tentar consolidar o que todos vocês falaram aí, né? Bom, primeiro, a utilização dos assets, né, seja através de um alongamento um pouquinho maior ou menor, aí, uma adequação, na verdade, né? Nós temos aí cerca de 350 unidades produtoras no país, não encontro uma igual à outra. Eu já trabalhei em grupos que não conseguem realmente consolidar, é muito difícil dar um padrão. O Morbi, que trabalha em grupo, sabe disso, né? Tem características regionais da cana, tem características da própria mão de obra, tem uma série de coisas que são díspares, né? Então é muito difícil realmente padronizar esse setor, né? Mas utilizar cada vez mais o ativo, sem dúvida, eu acho que é um consenso, né, de que isso baixa o custo, né? Gostaria de agradecer aqui imensamente vocês, porque a gente sabe que custo é uma das coisas mais, um dos números mais íntimos das usinas e das empresas, e vocês vieram aqui de peito aberto, abriram suas estratégias de ataque e seus números, né? Muito obrigado às empresas, a todos, né? E lembrar o seguinte, né? Isso é uma coisa que a gente sempre usou como estratégia, né? O primeiro dia da entre-safra e a qualidade de decisão e implementação dos investimentos é que vai decidir a próxima safra, a performance da próxima safra. Isso a gente sempre teve em mente. Então, a safra ela não começa no dia que apita a moenda e começa a moer. É no dia, na verdade, que termina uma safra e inicia a próxima entre-safra. Isso a gente sempre teve como filosofia e realmente isso faz a diferença, porque vai construindo uma mentalidade de antecipar os problemas e resolver os problemas, né? Como eu falei, né, gostaria de agradecer imensamente aí Morbi, Rafael, Haroldo, Rogério, Vanessa por todo o suporte aí, o Salib pelo convite, e eu gostaria de passar a palavra para vocês aí com de despedidas e, se puder, meia dúzia de palavras no máximo, qual o item mais relevante para vocês no tema custo? Quer dizer, se vocês só tivessem uma ferramenta, o que vocês atacariam para reduzir custos? A sequência das apresentações aí, Morbi. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, estar participando, acho que foi muito bom, principalmente ao DOP, a Vanessa aí, todo o apoio, Salib, Fayad, Haroldo, Rogério, Rafael, eu acho que é importante aí a gente estar abordando, é um assunto que sempre vai estar em pauta no dia a dia nosso. Acho que o que é importante aí atacar diretamente, eu acho que depende de algumas estratégias aí, mas eu vejo como custo de manutenção, de evitar quebras, evitar manutenções mais onerosas, né? Quando você tem a parte aí de equipamentos, talvez obsoletos, você tem um custo de manutenção, fica talvez até mais caro do que você substituir equipamento, vamos falar em LCC, de equipamento, quer dizer, então essa parte de manutenção eu vejo como um grande potencial aí da gente estar reduzindo custos industriais. Mais uma vez, obrigado aí.
Obrigado, Mob. Rafael? Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Com o Fayad, que eu já aprendi muito, com o Morb, que eu já vi uma apresentação dele uma vez, eu aprendi muito com ele também, o Haroldo, uma excelente desenvoltura, o Rogério fala muito bem, tem propriedade no que fala. Igual o Morb falou, depende da estratégia da empresa, né? Mas um item que nós atacamos muito aqui e que nós vimos muita diferença na questão de custos foi o item pessoas, né? A hora que a gente foi lá no campo trazer o pessoal para a base, começou a ouvir eles, fez o café com a diretoria, as inspeções Lean, a melhoria contínua, nós notamos mais diferença, porque é ali no eletrodo no chão, na porca no chão, é ali que começa o custo. Então, eu acredito que as pessoas... depende da estratégia, mas na fase que a gente está vivendo agora, eu acho que as pessoas fazem a diferença no custo. Obrigado, Rafael. Rogério? Está sem áudio. Desculpem. Da mesma maneira, gostaria de agradecer muito a oportunidade. Foi um prazer muito grande participar com todos vocês aí. Craques, Haroldo, Rafael, Morbi, o Fayad. Se eu tivesse que colocar, dizem que a gente fazer as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes é loucura, né? Então, na verdade, eu quis mostrar um pouquinho aqui da nossa visão em termos do que significa o pouco custo que eventualmente significa a parte que a gente chama de tratamento químico, né, que engloba principalmente água e produtos, mas eventualmente o grande problema, ou não, que ela pode gerar quando é mal gerida, quando é mal conduzida. Dentro dessa ideia de política de indústria 4.0 e digitalização, a gente entende que, na verdade, nós podemos fazer a coisa um pouquinho diferente, né? Usando os recursos que estão aí disponíveis em termos das tecnologias e fazer com que a coisa seja mais assertiva, mais confiável e mais segura. Eu acho que essa seria a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Ok. Haroldo? Bom, primeiro dizer que é um enorme prazer ter participado deste painel. Eu costumo dizer que a cada painel, a cada webinar, a cada palestra, a cada evento, a gente sai muito mais rico e com conhecimento muito melhor em relação àquilo que a gente entrou. Vou fazer aqui uma provocação em relação ao que o Rafael colocou, ou seja, quando a gente fala mão de obra, né, eu mesmo mostrei isso, né, ou seja, 31% do nosso custo operacional na mão de obra. E o setor sistematicamente tem cometido um erro, que é cortar custo. E esse corte de custo sem necessariamente identificar as nossas ineficiências. E aqui faço essa provocação, se você perguntar o seguinte, para a empresa que demitiu, por exemplo, o Guilherme Benchimol, hoje CEO da XP, qual foi esse custo? Foi um corte para essa empresa. Mas qual foi o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é de que ela deixou de ganhar? O valor de mercado hoje da XP. Então, a gente também tem que entender que o maior asset das nossas usinas são as pessoas, são os colaboradores. É delas que provém a geração de valor em grande medida. E eu diria que a gente tem muito que otimizar, sim. Tem muito que otimizar. Mas a indústria, se nós olharmos ao longo do tempo, a gente já tem feito um trabalho formidável. Então, não adianta espremer também o que já é bastante, de certa forma, eficiente. Eu acho que o nosso desafio agora na indústria é nos transformarmos, de fato, numa biorefinaria, é nos transformarmos, de fato, num processo cada vez mais forte de geração de valor. E aqui quero puxar um pouquinho do que o Rogério disse. O Rogério comentou uma palavra na apresentação dele que nós pouco exploramos. Economia circular. Não é só reuso de água, mas também aqui, de certa forma, cada vez mais pensar nos nossos subprodutos, nos nossos coprodutos como matéria-prima para outras cadeias. Eu acho que é aí que vai ser a nossa grande virada de chave no setor. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Como vocês perceberam dos meus slides, não é simples falar de custo, tem uma dispersão enorme,
Cada região tem uma particularidade, cada usina tem um modelo de gestão, cada usina tem uma característica muito sui generis, e é isso que faz o nosso setor tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão empolgante. Então, mais uma vez, obrigado aí por ter participado com vocês deste webinar. Ok, Só para obrigado. complementar, pessoal, César, vai falar algo? Não, sim, só agradecer aí a todos os espectadores, novamente aos latino-americanos, aos demais latino-americanos, né? E toda a estrutura da UDOP aí que foi colocada à disposição. Obrigado pelo convite, obrigado principalmente por colocar uma ferramenta dessa na mão de todos nós aqui que gostamos desses assuntos e é um ambiente fantástico para trocar ideias, né? E obrigado a Rosângela, que está no back-office aí, está de trás das cortinas, também colaborou aí com a gente. Obrigado, gente. O César vai ficar com gostinho de quero mais, né? Se tivesse mais uma hora, todo mundo debateria mais uma hora, né? Com Pessoal, certeza. rapidamente, a gente está com o tempo esgotado aqui. Eu quero parabenizar pelo debate, excelente discussão. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, ao FAIAD pela atenção conosco, pelo apoio de sempre, ao Haroldo, que tem participou recentemente de uma webinar nossa, tem contribuído bastante, o Carlos Morbi, que participa aí de praticamente já participou de quase todas as edições, né, do seminário, do congresso, o Rogério, quero agradecer, ele está aqui representando, né, a Suez, que é apoiadora nossa de longa data. Obrigada, Rogério, pela participação. E o Rafael, seja bem-vindo ao time de debatedores, palestrantes que participam dos nossos eventos. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Quero agradecer a participação de todos no chat, né, que interagiram conosco. E só rapidamente passar para vocês, amanhã vai ser o nosso último painel da área industrial, no mesmo horário, vai acontecer no mesmo horário, das 15h45 às 17h30, então eu peço para que todos participem. O tema de amanhã vai ser sobre fermentação, fermentando com alta performance em tempos de mix açucareiro. Então, vai ser o nosso último dia amanhã de seminário, e convidar a todos que continuem conosco. Hoje à noite a gente tem ainda mais um painel para apresentar, na área de gestão de negócios, então peço que todos continuem conosco. O tema vai ser gestão inovadora, resultados eficientes, vai começar às 19 horas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Até logo, pessoal. Até logo. Regulations are getting tighter, and we don't want to get fined, so what do? We need a solution that'll work within our facility's footprint, but can also improve our output or If we efficiency. don't find an alternative potable water source, it's really going to affect our production numbers. How do we approach creating a corporate sustainability plan? Okay, so where should we begin? When your challenges become complex and overwhelming, it can feel like you're falling. At Suez Water Technologies and Solutions, we're your trusted partner, and we're here to help. Every product, every process, every solution we offer is grounded in decades of experience. Our world moves fast, so we're building for the future today and giving you a competitive edge to meet whatever challenges come next. We believe that responsibility means going beyond the bottom line. That's why we're dedicated to helping you reach your goals with sustainable solutions. Because our success is defined by yours. We work closely with you to help protect your assets and improve your productivity. Everything we do is designed to drive results and provide peace of mind. The peace of mind that comes with years of successful outcomes, a broad portfolio, industry-leading water technology and process expertise, and a commitment to sustainability and innovation. It's the peace of mind that comes when you work with a trusted partner. Mesmo fazendo a edição, fica com o mesmo fazendo a edição. Você fez, né?